Bom dia, meninos. Que bom que tem mais gente hoje. Olha, como vai ser nossa tarefa? Vocês já estão sabendo, né, que as avaliações vão acontecer da seguinte forma: 7 pontos de prova e 3 pontos de trabalho, tá? Esse semestre vai ser como um modelo antigo mesmo, não vai ser 10 pontos como na vez passada. Olha o Rafael, menino, né? Tá aparecendo aí, lá de sua graça. Bom dia, professora. Da tua Bom aula, hein, Letícia? dia. É. E Bom dia, aí, professora. pode falar. Desculpa, porque o meu amigo Rafael tá chateado comigo, porque Hum. algumas coisas para ele, eu queria pedir desculpa publicamente para ele. Ah, então tá bom. Vocês já estão a sacanagem de vocês, né? Não, Sim, é meus porque. amores, deixa eu falar Vamos para lá. vocês. Sim. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Agora vai ter trabalho, né? E aí, no caso, a gente vai fazer uma resenha deste artigo aqui que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Que é a música, o ritmo e a educação física. Então, nós vamos fazer uma leitura em conjunto. Ele não é grande. Na verdade, por que não vai ser grande? Porque a gente não vai ler tudo, tá? A gente vai ler só uma parte. E aí, depois, vocês vão fazer uma resenha e enviar para o meu e-mail. Tudo bem? Vocês preferem, uma pergunta, vocês preferem que eu envie esse artigo por e-mail e vocês leiam aí na casa de vocês nesse momento, não é para vocês ficarem só, a aula vai estar aqui, eu vou ficar aqui, ou a gente lê em grupo? Em grupo, né? Acho melhor o Wellington ler pra gente tudinho, que ele tá bem. Aí tu lê tudinho, É. porque depois vocês vão ter que fazer uma resenha. Oxe, a Eu leio resenha, eu todo sou o dia, cara na mano. resenha. Resenha não, um resumo Eu comando a Resumo. sobre o que resenha. vocês entenderam, Uhum. tá bom? Tá bom. Então vamos começar? Por Então vamos partes. fazer leitura em conjunto, né? Primeiro as mulheres. Bora lá, Wellington. Quero você, meu amigo. Pode Vamos. começar. E explicar, tá? Não é só ler, é Ah, explicar é? também, O cara claro. me deu medo. Com certeza. Já posso introduzir aí? Pode. Já. Vai. A música, ela é um dos grandes fenômenos da vida. Na natureza, tudo funciona através de um ritmo perfeito. O dia e a noite, as estações do ano, as fases da lua, as marés, as batidas do coração humano e todas as reações orgânicas em geral. O ritmo é a vida de toda a vida. Sem ritmo, nada pode existir. Concordo. Sem uma consciência rítmica, nada pode realizar-se. Assim, ele está presente em todas as atividades que o homem realiza. De certo, a música, com seu componente denominado ritmo, é um meio que pode favorecer o desenvolvimento psicomotor do ser humano. Ao internalizar determinado ritmo musical, é possível fixar uma determinada destreza motora, tendo em vista a estreita relação que existe entre o ritmo e o movimento. O presente ensaio pretende analisar a importância da música e, em especial, o seu componente denominado ritmo, que, devidamente organizado e fundamentado, pode ser uma forma adequada de trabalhar com o citado recurso metodológico dentro das aulas de educação física, principalmente no ensino fundamental, onde o mesmo levaria ao educando a desenvolver diversas habilidades e destrezas com maior facilidade. Tá? Maior Continua. facilidade. Ainda questiona-se, Tá. né? Ainda questiona-se, os profissionais de educação física conhecem os possíveis benefícios das atividades rítmicas e musicais dentro do desenvolvimento das aulas. Principalmente no ensino fundamental,
Pois nota-se que dentro das aulas cotidianas de educação física escolar há uma preferência pela priorização de atividades esportivas e competitivas. Certamente será possível identificar, através de uma extensa revisão bibliográfica, vários benefícios obtidos na utilização da música em concomitância com atividades motoras, principalmente no desenvolvimento do ritmo. Ditas atividades estimulam os discentes a trabalhar e aprimorar a coordenação, o equilíbrio, a flexibilidade e o freio inibitório. Este último concernente à capacidade da criança em controlar seu próprio corpo e mudá-lo de E mudá-lo de 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 direção. tá, mudá-lo de direção quando está em movimento. Assim, concentram a atenção, economizam esforços, melhoram o relaxamento muscular, ortogam segurança rítmica e educação sensorial. Melhoram a criatividade e a expressão corporal. Finalmente, será possível encontrar uma estreita relação entre a prática de atividades físicas dentro do ambiente escolar, com o auxílio da música como componente metodológico no desenvolvimento motor da criança, partindo dos princípios desenvolvimentistas e fazendo uso do sistema analítico de aprendizagem de um determinado gesto técnico, tendo como recurso o ritmo da fixação do movimento a ser realizado e, por último, o surgimento de um grande aliado que é a motivação e o prazer de trabalhar com a música, assim como os efeitos psicológicos que contribuem para o bem-estar do indivíduo. Muito bom. Perfeito, Wellington. E Disse aí? tudo. Pois O é, eu que que disse você tudo aí compreendeu? na Foi, né? introdução. E aí, me explique. Tá, bem resumidamente. Pode lá. Sim, como está falando logo Vai falando na que eu vou introdução. só dar uma olhada no artigo aqui. Tá bom. Pode falar. Então, a vida, ela é movida, né, como está dizendo, os ritmos, né? Sem ritmo, acho que não, tenho certeza que não teria sentido nem vida, né? Então, tudo Uhum. onde você vê se move, se mexe, né? Se movimenta. Assim como a música, ela tem que fazer parte, na verdade, de qualquer ritmo que nós como educadores, né? Temos que dar, através da música, esse ritmo às crianças. Então, através estávamos assistindo agora uma aula de corporalidade, né, com a Kate. Sim, Então, a criança, através do ritmo, né, do movimento do corpo, ela está expressando, né, seu com sentimento, certeza. o movimento de prazer, sua alegria, mesmo não sendo esses sentimentos prazerosos, mas através do movimento dela, tu pode observar que ela pode não estar gostando, né, da aula, ou daquele tipo de atividade que você for passar para cada uma dessas crianças. Então, cada Sim, uma ela tem uma expressão diferente, né? Movimento diferente corporal, uma aceitação, outras não, né? Então, por isso que é importante observar de cada criança e cada uma sim. reage diferente do seu movimento corporal, né? Então, através desse ritmo, Perfeito. ele influencia muito no parte psíquica, né? Do, do, Sim. do teu, do, da tua cabeça ali, ver se você está bem. O momento que Uhum. você traz de casa, né? Então, as coisas, as vivências que a criança ela traz dentro de casa. Então, às vezes ela está num momento muito triste, né, de sua vida. Então, quando ela chega na aula ali do professor de educação física, é onde ela é um refúgio, né? Onde ela se liberta, onde ela Sim, expressa, né, suas alegrias, suas angústias, né? E tudo é passado ali através do movimento corporal dela, né? E cabe a nós, né, o educador físico, observar sim. essas manifestações da criança, né? Através do movimento e do ritmo corporal dela. Perfeito, Edson. Muito boa essa explicação. É exatamente tudo que nós estamos trabalhando na sala de aula, né?
A importância do ritmo na infância, não só na infância, quando o ensino infantil, fundamental e médio, né? Só que a gente precisa saber como trabalhar. E é isso que nós vimos naqueles vídeos que eu enviei para vocês, tá? No grupo, e também mostrei na aula passada. São formas de trabalhar. Então, vamos entender e fixar mais ainda, na verdade, porque a gente já viu esses conceitos, sobre a apresentação da música na vida do homem. Então, eu quero que leia a Bruna. Eu quero que tu leia a apresentação da música na vida dos homens e definição de ritmo, que são pequenos. Tá bom? Tá bom, professora. De acordo com Vaz, nossa vida está imersa no universo invisível de vibrações e rodeado de uma constante nebulosa sonora. Mais ainda que a luz e os estímulos visuais, a existência humana está marcada da mais variada e heterogênea procedência. O som do vento, o canto dos pássaros, o trânsito, os sons eletrônicos e etc., que fazem de nossa vida uma incessante sucessão de sugestões auditivas, desde o barulho de uma buzina de um veículo ao quieto barulho da chuva. Devemos concordar que o nosso viver responde constantemente a uma infinita gama de estímulos sonoros. Desde a época antiga... Oi, professora? Perfeito, continua. Desde a época antiga. Desde a época antiga, os gregos já concebiam a estreita relação que existe entre a música e o movimento corporal. Para eles, a música era de grande importância para o desenvolvimento físico. Assim, a prioridade na educação às crianças era a parte física, para depois educá-los de forma intelectual. O ensino não estava aglutinado como nos dias atuais. A música penetrava em quase todas as esferas de conhecimento. Lifá afirma que a maioria dos exercícios estava sintonizada com a lira ou com a flauta, incluso nos treinamentos dos trirremes, nas embarcações antigas. Era necessária a presença de um mestre que colaborava em levar o compasso para a uniformização do ritmo, os que iam remando e assim obter uma maior eficácia do movimento. O ser humano, desde sua gestação, está em contato com o ritmo, nas pulsações da mãe, dentro do útero materno. Também se sabe que a criança é atraída por todo tipo de som. Basta olhar os brinquedos e pensar nos movimentos das canções de Niná quando ela está agitada. Só um pouquinho. Tá aqui. E não quer dormir. Desde o primeiro contato, elas tendem a imitar gestos e sons, bater palmas e acompanhar os ritmos de estímulos sonoros. Moura e Tial cita de forma categórica que o aspecto rítmico é inerente ao ser humano, estando ligado à parte fisiológica e ao movimento. Sua manifestação na criança acontece intuitiva e espontaneamente. É preciso, porém, conscientizá-la pela vivência da existência do ritmo como elemento musical básico. Muito bom, Bruna. E aí, o que é que você compreendeu daí? Como ele fala, professora, que a criança já vem com um ritmo, né? Desde a pulsação dentro do útero da mãe, ela já vem com o ritmo. Aí, quando sai de lá, a criança, qualquer barulhinho, ela já olha, né, para prestar atenção. Tem esse ritmo sonoro, visual dela, que a criança já é, como você fala, já é do ser humano, né? Já vem do ser humano essa coisa de qualquer barulhinho, qualquer ritmo, qualquer coisa sonora, ela já presta atenção. Sim. Ele fala que o universo tem as vibrações, tudo tem vibrações, né? Tudo tem ritmo. Quando escova o dente, quando acorda, tem um ritmo para fazer as coisas. Sim, perfeito. Ou seja, é exatamente o que a gente falou na aula passada, que a gestação tem um ritmo, o dia e a noite tem um ritmo, cada pessoa tem um ritmo de vida. Então, essas características de ritmo também se encontram na música, né? A música tem um ritmo.
né? A música, ela tem muitos conceitos parecidos com o ritmo. E aí vamos agora ver... Somos feitos, né, professora? Somos feitos de ritmos, Sim, né? estamos sempre no ritmo, exatamente. Quero que tu leia, Bruna, agora, tá? Também essa de ritmo, porque ela é pequenininha. Até aqui, tá? É Rapidão. bom vocês todos lerem, prestarem bem atenção, porque como a gente vai fazer um resumo, terminou aqui, vocês já fazem, tá? Esse resumo e vão enviar para o meu e-mail. Então, prestem atenção, tá? Para vocês depois fazerem logo esse resumo. Quem quiser ir logo fazendo aí também pode fazer e me enviem por e-mail. Esse vai ser o trabalho de vocês. Não sei se vai ser só esse trabalho, tá? Então, bora lá. Eu acho que só esse mesmo tá bem explicativo. Tá, sei. Pode ir lá, Bruna. Termina de ler essa parte de definição de ritmo. Conforme a definição na Enciclopédia Britânica no Brasil, no sentido amplo, o ritmo pode ser definido como a estruturação de durações sonoras. Sua função na música, como na dança ou na poesia, é expressar a energia por meio de conceituações e de alternância, de tempos fortes e fracos, constituindo com a melodia e a harmonia um dos três elementos da música. O ritmo é, entretanto, o único que se observa em todas as artes. Por outro lado, a Barça define o ritmo, ordenação de sons de acordo com sua duração ao longo do tempo. Tudo na natureza tem seu ritmo. O homem é muito sensível ao ritmo, já que existe uma equivalência entre ritmo sonoro e o ritmo corporal interno. Foi um pouquinho, professora. Tá, com certeza. Na natureza, o ritmo está presente em uma série infinita de atividades na existência do ser, e que essas atividades estão ligadas com o cotidiano dos seres, nos fenômenos geofísicos, como pode ser o movimento dos mares, o próprio dia e a noite, a medida do tempo e a mudança das estações. Ao prestar atenção na natureza, se pode comprovar que o ritmo está presente em tudo o que nos rodeia. Também se deve considerar outro tipo de ritmo inserido dentro do nosso organismo. Assim pode-se perceber as batidas do coração, a respiração, no piscar de olhos, enfim, em todos os processos metabólicos. Sempre há um ritmo interno que determina a individualidade de cada ser ou pessoa. Boa. Explica novamente, Bruna, o que você entendeu? É aquilo que eu falei, o ser humano, já vem do ser humano esse ritmo. Como ele citou lá, que ritmo e melodia são muito ligados. A gente vê isso em uma banda. Eu sou da igreja, então eu posso falar que a bateria, ela é do ritmo, ela tá marcando o ritmo lá de todo o conjunto. Se sai a bateria, não tem a marcação que é a bateria. Sim. Diz que a bateria, eu tenho um amigo que fala, né, que a bateria diz que a bateria é o coração da banda, que fica marcando, que é o ritmo. Então, como ele citou aí, que o ser já vem do ser humano, a natureza, tudo tem ritmo. Do nosso pulsar, as batidas do coração, tudo vem com ritmo. Perfeito. Eu vou ler esse aí, tá bom? Pra gente também não ficar só vocês falando, eu quero falar também, quero ler. O ritmo e sua importância no desenvolvimento humano. Qualquer atividade que seja desenvolvida no cotidiano merece uma devida atenção em relação à presença do ritmo. Assim, podem-se citar numerosas atividades que envolvem um determinado ritmo, para que elas possam ser efetuadas de maneira proveitosa. Ler, escrever, correr, dirigir, nadar, navegar na internet, enviar torpedos, enfim, é incontáveis as atividades onde o ritmo está presente. No tocante ao desenvolvimento do ritmo na criança, para poder efetuar suas atividades rotineiras e da vida escolar, é imprescindível que esta valência motora seja trabalhada e treinada, desde os primeiros anos da infância, e considerando a facilidade e a velocidade que as crianças podem aprender através das atividades lúdicas. Contudo, o aprender torna-se divertido e prazeroso para Pallares. O ritmo é um fenômeno de vida, por ele nos tocamos diretamente o centro de problemas que nos ocupa. O comportamento psicomotor da criança na aprendizagem de um comportamento que deve
mostrar-se idêntico ao seguinte, e graças à facilidade do ritmo que a criança pode representar essa sucessão de gestos, prevê-los, executá-los com precisão cada vez melhor. Ainda Pares explica que quando se dá a condição de praticar o sentido rítmico natural, é ativado o sistema neuromuscular, se solicitam movimentos respiratórios mais amplos, se gera situação de sociabilidade, assim como aquisição cognitiva e aprimoramento dos movimentos. Desenvolver o ritmo também colabora para a adaptação do ouvido a ritmo com passos diversos, para a memorização e repetição de um som. Também para a identificação de tons fortes e fracos. Por último, para a regulação e controle do movimento. Finalmente, citando de Fá, o ritmo é um elemento universal. Todo se desenvolve através de um ritmo particular. Ele encontra aplicabilidade na ciência, quanto na arte. Toda manifestação humana tem um ritmo próprio. Assim, entre o corpo e a música há elementos em comum, que é o movimento, e medida em comum, que é o tempo, e uma expressão comum, que é o ritmo. Então, ele resumiu tudo que a gente estava falando nas nossas aulas, não é verdade? A questão de como trabalhar com a criança o ritmo, que o ritmo está presente em vários momentos da criança, que ela tem que ser trabalhada de forma lúdica, certo? Ela tem que trabalhar o ritmo com as crianças, trabalhar diversos pontos com elas, a questão do controle do movimento, da regulação, da identificação dos sons fortes, dos sons fracos, dos compassos diversos. Ou seja, existem diversas maneiras de trabalhar com a criança para trabalhar diversas habilidades, diversos movimentos. Então, a gente precisa inserir realmente o ritmo e a música nas nossas aulas. Vamos ler aqui. Tá. Atividades rítmicas. David, pode ler para mim. David. Está aí o David. David. Dormindo. Rafael, Raimundo, Patrick, Lorena, Ronald. Cadê vocês? Posso ler, professora? Posso ler, Por Rafael? favor, leia para mim atividades rítmicas. Segundo Harrow, diversos estudiosos concordam que o desenvolvimento motor segue sequencialmente vários níveis, iniciando-se pelos movimentos reflexos presentes nos primeiros anos da vida e caracterizados por ações involuntárias. Em seguida, surgem os movimentos básicos, permeados e desenvolvidos pela exploração do meio em que vive. Precisamente é neste nível que as crianças devem aprimorar as diversas atividades motoras básicas, período que coincide com a permanência dos infantes na pré-escola. Com isso, é muito relevante que as atividades físicas proporcionadas dentro das aulas de educação física sejam devidamente organizadas para favorecer esses movimentos. Alguns exemplos desses movimentos são andar, correr, pular, rolar, engatinhar, entre outros. Tem mais? Vamos para cá. Tem. E vai até aqui. Tá. Esse carinha aí, ele explica que o ritmo constitui a coordenação motora e a integração funcional das forças estruturadoras, corporais, psíquicas e espirituais. No entanto, cada pessoa tem um ritmo próprio que lhe permite executar diversas atividades motoras que estimulem e impulsionem o movimento, transformando-se num fator inerente ao desenvolvimento humano. Laban comenta que o ritmo do movimento é manifestado por ondas rítmicas, constituídas pela velocidade, fluidez, intensidade e tamanho. E são precisamente as diversas combinações que determinam a variação do ritmo expresso em diferentes movimentos. Assim se observou que poderia haver certa relação entre a acústica e os centros nervosos superiores, pois ao ouvir uma música ou ritmos, as pessoas fazem movimentos corporais espontâneos, movimentos de cabeça, pés, mãos, dedos, entre outros.
Só sobe, somos um pouquinho, professor. Ok. Dalcroze define que este tipo de observação deu origem ao método chamado rítmica, que mais tarde daria origem à ginástica rítmica. Nesta trajetória, buscou-se coordenar o movimento corporal com o ritmo musical, partindo deste princípio a inclusão de atividades rítmicas, fazendo-se de suma importância dentro das aulas de educação física, assim como devida interferência no que diz respeito à formação e o conhecimento do profissional do citado recurso metodológico. Bom, o que ele explica aqui é Fique bem, que Rafael, que você está em falta na sala de aula, né? Ao vivo. Eu ele, quero ele uma boa fala explicação. ele fala que nas séries iniciais é muito importante que essas crianças sejam bem trabalhadas e de forma organizada, para que não haja um desequilíbrio, né? Ele mesmo falou que ele precisa ver equilíbrio. E como já haviam falado, e como está falando desde o início, assim como tudo em volta o ser humano consegue captar como ritmo, como vibração, como a própria Bruna colocou, a gente também produz o nosso próprio ritmo, a nossa própria vibração, mediante aquilo que é nosso e mediante aquilo que a gente acaba encontrando, né? Vamos supor que eu escuto uma música e eu começo, se eu gosto daquela música ou não gosto daquela música, ou ouvir a música pela primeira vez ou não, eu vou mexer meu pé, eu vou balançar minha cabeça. Eu acho que isso acontece com todo mundo. Então todo mundo recebe essa vibração e acaba vibrando junto. E quem sabe até produzindo, vamos dizer, uma outra vibração, um outro ritmo mediante a isso. Então é isso que ele coloca. E ele fortalece o fato da criança ser trabalhado isso para ajudar ela no desenvolvimento tanto motor, quanto físico, quanto psicológico, quanto espiritual, em relação ao ritmo, né? É mais ou menos isso que ele fala. Perfeito. E, professora, Oi, pode só falar, Bruno. contribuindo com uma coisa que o Rafael falou, ontem eu assisti Dançarina Imperfeita e tem um pouquinho desse que fala sobre o ritmo dela, que ela é bem legal. Ela não tem ritmo nenhum pra dança. Só que aí um coreógrafo fala assim pra ela, só coloca o fone e deixa a música te levar. Não precisa fazer ele falou uma palavra, não precisa ser contar assim perfeito, mas deixa a música te levar com ritmo. A estrutura da música, né, Bruna, ela leva a pessoa a querer se movimentar. Ela tem uma ligação totalmente... Isso, com certeza. Então, às vezes, e lógico, como eu falei daquela, a gente sempre repete, tem que ser subjetivo. Talvez tenha música que não faça você se mexer. Pode ser que você não goste. Mas tem música que só de colocar, começa a dançar. Então, a música, ela leva ao movimento. Levando ao movimento, a gente acaba, né, aprendendo os movimentos. Com o movimento, a gente trabalha a coordenação. Com a coordenação, a gente trabalha a flexibilidade, porque tem esses movimentos que precisam de flexibilidade, de força, de agilidade, equilíbrio, exatamente. Então, olha aí. Um vai puxando o outro e vai trabalhando diversos pontos. Acho que só complementando também, se a gente for pesquisar, principalmente no TikTok, nas redes sociais, a gente vai ver que essas músicas infantis, elas mexem bastante com a criança, né? Ultimamente eu vi um vídeo de um garotinho que ele ainda, eu acho que ele tem, ainda 2 anos de idade. Ele quer falar com a Alexa, que é aquele aparelho, né? Aí ele balbucia algumas palavras e a mãe dela fala, Alexa, só que ela fala inglês, né? Ela fala, Alexa, tocar Baby Shark. Quando ele começa a tocar Baby Shark, esse menino, ele tá de fralda, mas ele parece um patinho, assim. Sim. E ele começa a dançar. Então a gente vê que a música, ela reflete muito nisso. Ela, por mais que você seja criança, ela te ajuda nesse um movimento corpóreo, né? Exato. Te ajuda nesse desenvolvimento. Perfeito. Já lemos essa, né? Não, lemos essa. Vamos ler agora a música como recurso metodológico no ensino de habilidades motoras. Oi? Falando nisso, né? Parabéns, né? Pelo seu dia. Verdade. De educação física. Muito obrigada.
E daqui a alguns meses vocês que vão estar sendo parabenizados, né? Se Deus quiser. Deus Parabéns quiser. para nós, vocês Deus sejam grandes quiser, futuros amém. profissionais. Se Deus quiser. Amém. Cadê o Ronald, a Lorena, o Raimundo, o David? O Neiva falou que estava vindo de moto ainda, então depois ele ia voltar. Ele mandou uma mensagem. Tá. Lorena, tá aí? Tô sim. Então, pode ler para mim, por favor, o 5. Calma aí. A música como recurso metodológico no ensino de habilidades motora esportiva. Todo educador físico reconhece a associação entre música e movimento, pois, em diversas etapas de sua formação acadêmica, esteve em contato com estes elementos. Assim, é possível afirmar que a presença da música durante o exercício poderia ser considerada relevante, fazendo com que a prática deste seja facilitada pelos ritmos que a música provê, já que o próprio organismo trabalha sobre seus ritmos específicos. Martins declara que o organismo está familiarizado com o ritmo, tendo em vista que ele mesmo tem os seus. Consequentemente, se o exercício for conduzido por um ritmo musical, o organismo compreenderá esta informação, deixando-se levar pela música, facilitando assim a execução do movimento. Pode baixar um pouquinho. Dentro de toda a gama de atividades físicas em que a música é utilizada como recurso metodológico, deve-se observar a presença marcante dentro das academias nas mais diversas atividades aeróbicas. Entre elas estão o jumping, que combina músicas explosivas e coreografias simples. O quê? Jump, Biking Do. E o Zumba Fitness, né? Que Isso. trabalha com música e o efeito imaginário de um percurso de bicicleta ergométrica. As danças de salão e do ventre, que utilizam o recurso musical para a marcação de passo na execução dos movimentos. O Zumba Fitness, que consiste em dançar vários ritmos musicais. O Step, utilizando uma coreografia ao redor de um degrau, entre muitas outras que surgem dia a dia no mercado globalizado das academias. Antes de adentrar ao tema do recurso metodológico das habilidades motoras, faz-se necessário teorizar, primeiramente, sobre a abordagem desenvolvimentista para a aplicabilidade do recurso musical e ritmo durante as aulas de educação física. Perfeito, Lorena. E aí, o que você entendeu? Aqui ele fala sobre o ritmo como uma ferramenta dentro da academia, no caso, né? Ele voltou mais para a academia, para aquelas aulas, né, de ginástica. Envolve a dança, o step, a bike. Utilizando os demais recursos da própria academia. Como a gente vem falando, tendo o ritmo, a música, como um impulsionador para a atividade, no caso. Como tem o step, o jumping, a zumba. Para instigar e estimular os alunos, assim como os profissionais, para estar dando aquela atividade, estar dando aquela aula. Certo. Perfeito, Lorena. Agora, vamos ler a sexta. Eu quero que o Ronald leia. Ele está aí? Ronald, David, Raimundo. Raimundo, David, Ronald. Nenhum deles estão aí. Então, eu vou ler essa parte e depois outra pessoa lê. E aí, o que eu vou fazer, gente? Vão dar 10 horas. Até 11 horas, que é como se fosse a minha aula,
não é verdade? Nossa aula vai ter 11 horas. Eu quero que vocês me enviem essa resenha para o meu e-mail. Isso vai valer ponto. Tudo bem? Então, eu vou dar 1 hora. É só uma página, pode ser só uma página, só um resumo. Tá bom? Então, implicações psicológicas na utilização. Oi? Estão ouvindo? Não, tá ok, Lucas. Tá. Estamos Implicações. ouvindo. Tá. Implicações psicológicas na utilização da música em atividades físicas. As atividades físicas promovem uma sensação de bem-estar corporal, pois, segundo inúmeras pesquisas, aponta a liberação de endorfina como responsável pela sensação agradável que se sente depois de fazer atividade física. Contudo, dependendo da quantidade de exercício praticado, também podem ser notados indicadores de alto nível de estresse, sobretudo em atletas de alto nível, onde a carga de trabalho são altas e fadigantes. Enfatizo que, neste sentido, a música, quando é devidamente escolhida pelos participantes, pode ocasionar alterações positivas no desenvolvimento do exercício físico, distraindo-os das dores e desconfortos sentidos por eles, assim como a música que não corresponde ao gosto das pessoas pode ser vivenciada como um estímulo não agradável, causando piora nos estados de ânimo e desempenho. Valim afirmam que a música serviria como uma mola propulsora para movimentos corporais, pois ela acabaria por inibir sensações desagradáveis, resultantes do exercício físico, por exemplo, associada à fadiga, diminuindo a atenção do indivíduo a essas sensações, aumentando a motivação para a tarefa, dilatando o ponto de esgotamento. Na ideia de Zanoni, o mesmo concorda com alguns estudiosos, que confirmam a noção que quando o indivíduo pratica uma corrida, ouvindo música, ele se desliga, perde a noção do tempo. O mesmo não vê o tempo passar. Esse estado é conhecido como estado de flutuação, que lhe permite ir mais longe. Sua percepção de esforço diminui em relação ao cansaço. Concordem que sempre que estivermos no campo auditivo da música, sua influência atuará constantemente sobre nós, acelerando ou retardando, regulando ou desregulando as batidas do coração, relaxando ou irritando os nervos, influindo na pressão sanguínea, digestão e no ritmo da respiração. Neste ponto, cabe ressaltar que a utilização da música pode ser feita para motivar e também para efetuar atividade de relaxamento, com música mais lenta de ritmos regular, sem mudanças bruscas e melodias fluentes. Tal fato relacionado à organização do cérebro na frequência cardíaca, quanto dos hormônios produtores de estresse, esta diminuição levaria ao indivíduo mais perto do estado de repouso, que certamente facilitaria o relaxamento. Ou seja, como eu disse para vocês, esse artigo veio mais para fixar o que a gente falou, porque tudo isso a gente já trabalhou nas aulas passadas. Que a música ela tem um efeito relaxante, ela pode ter um efeito terapêutico, tem a musicoterapia. Diz também que é algo muito subjetivo, tem certas músicas que podem te trazer algo, uma alegria, te empolgar. E tem músicas, né, que não pode não trazer nada, né, mudança nenhuma, mas aquelas que trazem, pode trazer relaxamento, pode mudar a respiração, porque tu pode querer começar a se movimentar. Então, tudo isso a música ela causa no nosso cérebro, lembra que a gente falou, e faz com que externamente a gente se expresse. Então, mas é isso tudo que nós estamos trabalhando. Justamente hoje é para fixar, tá? Olha o Antônio aí, Antônio. Ô, professora, Quero que desculpa você o leia atraso que eu tô de tarefa considerações. de casa hoje. Tudo bem. Leia as considerações finais, tá bom? Porque eu vou estar mandando, já vou até mandar o link desse artigo. Peguem esse link, tá? Que eu mandei para o chat de vocês. Quem quiser reler o artigo, releia e me envie até 11 horas para o meu e-mail. Valendo ponto. Tá bom? É trabalho para vocês. Lembre que a minha aula vai até 11 horas. Se nós estivéssemos pessoalmente, era isso que íamos fazer em sala. Terminar de ler o artigo e vocês fariam a resenha. Lembra, só uma lauda mesmo, só um resumo. Coloque o nome de vocês, não esqueça. Tá? Então, Antônio, pode começar a ler.
É... Só um pouquinho, professora. Tá? Ai, tá. A música como elemento cultural e atemporal acompanha o homem desde os primórdios. Assim, ele se encontra ligado à existência humana. Toda pessoa, alguma vez na sua vida, já esteve em contato com elementos musicais. Por outro lado, a vida está inserida num mar de sons e ritmos percebidos ou não pelos sentidos. Incluso todos os processos metabólicos estão organizados e concatenados através de um ritmo próprio característico. Assim, tudo na vida tem um ritmo, desde as ondas do mar, as mudanças da lua, a rotação da terra, até as batidas do coração da espécie humana. Enfim, tudo é ritmo. O desenvolvimento humano não escapa ao ritmo do crescimento e aprimoramento de todas as habilidades motoras que permitem que o homem atinja uma maturidade psicomotora e assim desenvolver suas potencialidades dentro do cotidiano. Adiante? Com certeza. As atividades... Cadê? As atividades físicas permitem que o homem interaja com o meio em que vive, para tal efeito trabalhar estas atividades dentro do contexto escolar com crianças contribui para as metas propostas dentro da sociedade moderna. Uhum. A utilização da abordagem desenvolvimentista nas aulas de educação física em parceria com o método analítico sintético aprimoramento de uma determinada habilidade motora e com a utilização do ritmo como componente organizacional e fixadora da aprendizagem deve contribuir dentro do processo de ensino-aprendizagem dos aprendizes. Tomando como base sua fácil utilização e acesso a este recurso, todos os professores de educação física deveriam conhecer e aplicar o ritmo dentro do cotidiano de suas aulas, com o firme propósito de melhorar o aprendizado, considerando-o como uma alternativa metodológica no desenvolvimento de uma determinada habilidade a ser ensinada, também como um elemento motivador na realização de atividades recreativas, pois diversos estudos reforçam a ideia que a utilização de música durante a realização de atividades físicas contribui para diminuir o cansaço e aliviar a fadiga proveniente de cargas físicas de trabalho muscular e finalmente ela é uma forte aliada na prática de atividades de relaxamento muscular, porque é através dos ritmos adequados à prática ela intervém na organização do cérebro na frequência cardíaca, assim como a diminuição de hormônios que levam ao estresse, fenômeno muito presente na sociedade atual. Muito bem, Antônio. Resumindo, concluindo, né? Você está concluindo o artigo. O que você compreendeu? Para a gente dar continuidade no nosso trabalho, que vai ser vocês fazerem a resenha. Tá bom? Me diga aí, o que você compreendeu do texto, da conclusão? Bom. Deixa eu ver. Bom, em resumo, ele destaca sobre o ritmo, né? Que ele deve ser usado como ferramenta pelos professores de educação física, tá? Nas atividades. Porque ele é uma boa ferramenta para o desenvolvimento motor, o desenvolvimento humano em si, né? Eu acho que é isso. Tem bastante coisa aí, tu falou bem pouco, né?
Você foi lendo automaticamente, foi. Você tem que ler para poder fazer o resumo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Já mandei pelo chat o link. Abram agora aí no computador, no celular de vocês. Façam esse resumo e me enviem por e-mail, tá bom? Vai estar valendo ponto. Ficou compreendido, meninos? Sim. Então tá, até terça-feira que vem, que nós vamos dar continuidade no conteúdo, tá bom? Tá bom, professora. Um abraço, fiquem Abraço com pra senhora Deus. também. Bom dia. Tchau, Tá bom ok, professora. dia. Tchau. Parabéns bom pelo seu dia, mais dia. uma vez. Obrigada. Parabéns.